E aí pessoal, tudo bem? A gente vai resolver uma questão que vocês mandaram ali no grupo sobre RLM que ficaram com dúvidas em relação à resposta. Então, vou jogar a questão na tela e a gente vai resolver juntos. A questão diz o seguinte: são proposições simples. 1. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. 2. Mariana é linda e Matheus é apaixonado por Juliana. E 3. Luísa é alegre. Quais estão corretas? E aí a gente tem as 5 alternativas. Bom, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar o que é proposição simples. Proposição simples é o quê? Uma proposição simples é uma sentença declarativa que expressa um único enunciado e possui valor de verdade bem definido, sem conter conectivos lógicos. Então, são proposições simples. Se a gente tiver a primeira ali, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. A gente tem um único enunciado, que é Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Para nos auxiliar nisso, a gente pode contar a quantidade de verbos, né? Então, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, é um único enunciado. Possui valor de verdade bem definido? A gente pode dizer se é verdade ou mentira? A gente consegue julgar. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul ou Porto Alegre não é a capital do Rio Grande do Sul. Então, questão do valor de verdade bem definido a gente tem também. Sem conter conectivos lógicos. Bom, aí a gente tem que ver, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Não tem conectivos lógicos, a gente não está juntando dois enunciados, né? Dois verbos, duas partes. É uma coisa só, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Então, isso aqui eu posso falar tranquilamente que é uma proposição simples de acordo com a definição. 2, a gente tem Mariana é linda e Matheus é apaixonado por Juliana. Bom, vamos lá, proposição simples é um único enunciado. Aqui a gente já tem Mariana é linda e também a gente tem Matheus é apaixonado por Juliana. Já temos 2 enunciados. Possui valor de verdade bem definido? Bom, a gente consegue julgar se é verdadeiro ou falso. Mas o problema está também aqui, ó, sem conter conectivos lógicos. Aqui a gente tem um conectivo lógico que é o E. Então vai ser uma proposição composta e aqui, né, a gente não vai ter como correta. A gente tem a opção 3 ali, a alternativa 3, que diz Luísa é alegre. E bom, a maioria dos problemas em relação a essa questão não é o ponto 1, não é o ponto 2, é o ponto 3. Por quê? Luísa é alegre. Será que é uma proposição simples? Bom, tem que ter um único enunciado, Luísa é alegre. De fato. Sem conter conectivos lógicos. Não tem, de fato. Agora, possui valor de verdade bem definido? Bom, como é que a gente pode afirmar ou negar que Luísa é alegre, né? Fica um pouco na subjetividade, né? Como vocês falaram ali, juízo de valor. Então, quando a gente fica no meio dessa subjetividade, a gente tem que ver qual é o critério que a banca adotou. E aí eu fui atrás. Fui atrás do material aqui da prova da Câmara Municipal de Candiota, no Rio Grande do Sul, que foi de onde essa questão foi tirada. E a gente teve o recurso que a Fundatec respondeu da seguinte maneira. Foi mantida a alternativa E, ou seja, eles consideraram que sim, é uma proposição, isso aqui. Então, no caso, eles julgam que pode ter um valor de verdade bem definido. A gente pode dizer que Luísa é alegre ou Luísa não é alegre. Qual a argumentação deles? Conforme o professor Josemar Padilha, que é com quem eles se baseiam, uma proposição simples expressa um pensamento, como proposição simples Guarapari tem lindas praias. Portanto, Luísa é alegre é um exemplo de proposição simples, expressando um pensamento. Logo, a questão será mantida. O que eles querem dizer com isso, tá bom? Vou ter aqui no próximo slide. Que na lógica formal pura, então se a gente pegar o contexto mais filosófico, mais matemático da coisa, quando é subjetivo, a gente diz que não tem valor de verdade bem definido e logo não seriam proposições. Então, o que vocês aprenderam, de fato, não está errado. Só não existe muito bem um consenso, porque em provas de concurso, como a Fundatec, o critério geralmente adotado é o mais pragmático. Se a frase tem sentido completo, verbo, né, o caso de um enunciado, não tem conjunções, né, pode ser julgada como verdadeira ou falsa, ela é considerada proposição. Então, nessa questão, ela foi considerada como proposição, pelos seguintes motivos. Por que Luísa Alegre foi considerada uma proposição simples? Porque é uma frase afirmativa, declarativa, ela declara alguma coisa, ela afirma, Luísa é alegre. Ela não contém conectivos, como a gente tinha dito, pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mesmo que seja de uma forma, de um critério mais subjetivo,
E aí a Fundatec ela vai adotar essa abordagem mais prática, alinhada com a maioria dos concursos, tá bom? Então, se a gente fosse fazer a questão, lembrando que é Fundatec, o que a gente tem que pensar? Proposição simples, tem que ter um enunciado, não pode ter conjunção, porque deixa de ser simples e vira composta, e a gente tem que poder avaliar se é verdadeiro ou falso. A gente tem que se preocupar mais com a forma do que o conteúdo nesse sentido. Então, Luiz é alegre, a gente consegue dizer que isso é verdadeiro ou é falso. Luiz é alegre ou Luísa não é alegre. Portanto, a gente teria então que a alternativa 1 está certa, a 2 está errada, a 3 está certa. Isso aí nos retornaria a letra E como resposta, resposta final, letra E de Equador. Beleza, galera? Então, essa questão aí causou dúvidas mais pela interpretação da banca, eu acho que não é nenhuma lacuna em relação ao conteúdo, é mais entender como a Fundatec interpretou essa resposta dessa questão. Beleza? Valeu, galera. Bons estudos.